Se você está aqui, é porque espera de alguma forma que o tema de hoje seja interessante para os seus estudos artísticos ou até mesmo traga uma leitura de um gênero ou obra. E eu realmente agradeço por você esperar ansiosamente a chegada do meu trabalho toda quarta, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Esse é o guia definitivo para encontrar seu estilo e ter uma arte maravilhosa. Então, se você sair daqui e não tiver uma compreensão diferente sobre arte até o fim do vídeo, é porque você não prestou atenção e ficou vendo um meme no Instagram. Então bloqueie o telefone e presta atenção no que eu tenho para te dizer sobre arte hoje. 1. Talento. Para você que está começando ou tem interesse em trilhar a jornada artística, é muito comum pensar sobre talento. E tá tudo bem pensar assim no primeiro momento, até porque trabalho criativo como um todo é algo bem abstrato. Mas convenhamos, continuar pensando assim, mesmo depois de já conhecer a fundo sobre as questões e os processos, na verdade só te limita a um pensamento raso. Porque se tu coloca toda a culpa pela qualidade do teu trabalho em falta de talento ou dom artístico, você só não é dedicado o suficiente realmente para fazer o seu trabalho chegar em um ponto de qualidade. Sim, tem algumas coisas na biologia que apontam para aptidões em determinadas áreas, como na música, em que o crânio dos músicos reverbera muito melhor as ondas sonoras por ser mais fino. Ou se as pessoas não conseguem enxergar melhor a diferença tonal entre cores, ou se conseguem captar melhor a luz do ambiente. Mas só isso não te faz um bom artista. E se você quer realmente ser grande e ter o nome lembrado, você precisa fazer algo que muita gente não fala para você fazer. Mas eu vou te dizer, e não tem forma simples de te contar isso. Estilo quando tá errado é só uma forma de enraizar um problema. Você é bom, mas não é perfeito. Então larga esse orgulho aí, senta na cadeira e vai estudar. Porque não tem um caminho fácil para ter um resultado realmente incrível. Porque entender em teoria os conceitos de composição e pintura não vai te salvar de desenhar cubo em perspectiva e muito menos de focar nos fundamentos. Então, independente da sua escolha de com o que trabalhar, seja 2D, 3D, VFX, os fundamentos existem. E deixar eles de lado e optar pelo caminho mais fácil, que por mais que bonitos sejam os resultados, eles nunca vão te levar tão longe. 2. Tutoriais da internet. Sei que você, assim como eu, já buscou soluções no YouTube ou até mesmo em fóruns online para resolver alguma questão do seu trabalho. Mas tu realmente entendeu o que você está fazendo? Porque da mesma forma que você pode só copiar a referência, você também pode copiar o tutorial que você está assistindo e até resolver o problema, mas você não aprendeu nada. A questão do aprendizado está bem próxima a essa questão. Não em produzir algo perfeito ou inovador, mas criar utilizando referências e buscando entender as escolhas e como elas funcionam para a criação de uma obra completa dentro do todo. 3. Estilo. Definir o estilo tanto de produção quanto de formas artísticas é algo difícil. Não por se produzir, mas sim desenvolver a maturidade dentro dos aspectos que se quer criar para que seu trabalho fique bom e característico em suas soluções. Então, como que a gente pode criar e descobrir o nosso próprio estilo? Bom, tem duas formas de chegar bem perto disso, que é tendo referências e o entendimento das formas de produção. Nisso, as duas coisas que eu falei antes vão se juntar para criar o seu trabalho artístico. No caso, o estudo inteligente das referências e a produção com os tutoriais da internet para compreender outras formas de trabalho. Mas primeiro, vamos começar a definir o que é estilo e o que você quer trabalhar juntos. Essa foi a solução que eu encontrei para lidar e definir os rumos do meu trabalho, e acredito que pode ajudar a encontrar o seu também. Vamos imaginar um triângulo em que cada uma de suas pontas tem um estilo mais característico, no caso linhas, manchas e render. As linhas vão para um desenho mais estilizado, e que não necessariamente precisa do complemento de cor para funcionar, tanto que tem escolhas das achuras para representar o material. Render, em que você, por mais que estilizado esteja, busca a representação realista de materiais, cores e luz. Manchas. Você busca mais a sugestão de material ou até mesmo de outros aspectos para a criação de uma obra sem que necessariamente seja um trabalho com uma base desenhada, porque nesse caso, grande parte do trabalho está na pintura, por mais que sim, você consiga utilizar e criar linhas guias para começar a representar a ideia do desenho. Isso é só o começo do entendimento do seu trabalho, tá? Porque depois de definir uma ideia inicial, de estilo, olhando outras referências, você precisa pôr a mão na massa. E a gente volta ao início dos 3 pontos. Por mais que você seja bom, ainda é preciso sentar na cadeira e desenhar. Porque o desenho é só um trabalho progressivo que vai amadurecer com as suas escolhas. Isso leva a gente para o nosso quarto e final ponto, a consistência. A gente já conversou muito aqui sobre como o trabalho externo influencia a produção da arte.
Porque se você tá estressado, convenhamos que o resultado vai ser diferente de um dia que você está disposto a criar alguma coisa. Mas tem atitudes diferentes a se tomar quando se está criando arte. Vou dar 2 exemplos para mostrar como você pode lidar com o seu processo e a produção artística. No caso dos meus amigos Rafael, que faz o Daily Sketch há um bom tempo, e o Henrique, que tem um trabalho mais organizado e com mais pesquisa de referência. Só que, para falar melhor sobre o processo deles, eu convidei eles para contar um pouquinho melhor sobre como é esse processo de criação artística. Já puxar esse gancho aí, né? Como é que vocês dizem que, tipo, isso do trabalho artístico de vocês, de, tipo, diferentes formas de se lidar com o aspecto de criação, diferentes formas de se lidar com referências do mundo externo, como que vocês dizem que isso, tipo, transformou a pessoa de vocês artista para as escolhas mais maduras que você consegue fazer, tipo, tanto para escolha do com que trabalhar, como definir o processo, porque até pelo que eu tava conversando com o Henrique, ele comentou que o trabalho dele era mais, como é que eu posso dizer, mais organizado, né? Tu prefere ter um controle maior do que você tá fazendo. Eu acho que é uma via de mão dupla, assim, sabe? Eu acho que as tuas decisões, elas vão influenciando o trabalho, e teu trabalho vai influenciando tuas decisões depois, sabe? Porque no fim é você como pessoa tomando decisões e agindo, assim, né? Tipo, isso vai servir pra trabalho, vai servir pra tudo, cara. A forma como a gente se relaciona com pessoa e tal, né? Nem sempre você tomou uma decisão consciente, sabe? Vem muito da forma como você foi criado, da forma como você viu, sei lá, teus pais lidando com os problemas. Então, tipo, eu acho que vai e vem muito nesse caminho, sabe? Então, tipo, o fato de eu gostar muito de tipo, ter mais controle sobre o projeto, sabe? Tipo, eu vejo que o Hadog, ele sai muito na loucura, assim, ele sai pintando e, tipo, às vezes ele só pegou uma imagem ali, ele viu uma imagem muito louca e sai pintando em cima. Tipo, eu tenho muito mais resistência pra esse tipo de processo, sabe? Porque eu, não sei, eu vejo, por exemplo, meu pai, minha família, assim, eles são sempre muito controladores e tal, e eu sinto que eu aprendi com isso, assim, sabe? Era a referência que eu tinha, assim. E eu me sinto mais confortável, tipo, seguindo, antes de um projeto, por exemplo, eu faço um passo a passo e eu prefiro seguir ele, sabe? Tipo, diminuir o nível de risco, assim, de erro e tal. E não que seja certo ou errado, né? E é justamente isso. Tipo, vem do teu contexto, sabe? Eu gosto de sempre pensar nesse tipo de discussão, assim, nunca como... existe um jeito que eu produzo arte, que eu enxergo arte, que é o certo, né? E o outro da outra pessoa é errado, porque... arte é algo que acho que ele é muito... Ele é muito difícil, às vezes, de ser simplificado, assim, sabe? Porque que nem a resposta que o Henrique deu, eu sinto que eu nunca, na vida, parei pra fazer uma relação com como eu tinha sido educado na minha infância e como isso influenciava na minha produção hoje em dia, sabe? Então, tipo, só isso já mostra, assim, o quão diversificada é essa discussão, sabe? E o quanto dá pra expandir esse leque de uma forma infinita, assim. Mas aí, respondendo de uma forma um pouco mais objetiva, tipo, eu sinto que no meu processo, o que eu gosto de fazer e o jeito que eu enxergo a arte, o que eu gosto de produzir, é que eu enxergo o processo, tipo, como que eu vou fazer para chegar no resultado final da minha arte. Eu sinto que eu enxergo ele muito como ferramenta, assim. Então, eu volta e meia, eu gosto de testar processos completamente diferentes, assim, para que eu tenha mais ferramentas para resolver os problemas, assim. E aí o que eu faço? Eu faço de uma forma não tão estruturada, eu não vou fazer assim, tá, então vamos número 1, número 2, não, eu vou fazendo, e aí conforme vai surgindo oportunidade do tipo, tá, agora eu preciso desenhar, vamos supor, que eu quisesse expandir esse quadro, eu precisasse desenhar o resto do corpo dela. Tá, é melhor eu fazer uma coisa que eu recorto e eu, tipo, expando pra baixo, eu pego o ref e dou um photobashing, eu vou pintando por manchas e só aumento aqui, eu faço, tipo, um desenho de linha, sabe? Tipo, tem várias formas que dá pra resolver. Daí eu sempre vou parar pra pensar em qual que eu acho que faz mais sentido agora com o que eu quero produzir dessa peça, assim, sabe? O processo para se criar e definir um estilo artístico vai muito da busca de referências e de tentar amadurecer o seu trabalho durante as produções.
tanto que vai ter diferentes formas de como lidar com a criação da arte. Então tá tudo bem você buscar só copiar algum artista no início e entender o estilo dele, porque é uma parte do seu amadurecimento. O problema é você limitar a só essa forma de produção, porque você não busca compreender o desenvolvimento da arte e das pessoas que você admira, e muito menos passar isso para o seu trabalho. O trabalho artístico, para gerar bons resultados, demanda esforço e dedicação. Por isso, por mais que você referencie um estilo na sua arte, ou até mesmo uma forma de produção específica, o criar artístico vai muito além de só produzir de uma forma e de uma maneira. A gente sempre está se desenvolvendo e sempre está evoluindo. É uma forma de aperfeiçoamento, tanto em como trabalhar com o processo criativo, quanto definir o seu estilo. E o estilo dos outros artistas são só um degrau para que você encontre o seu, e não devem ser tratados como uma saída ou solução milagrosa para criar o seu estilo de arte. Por isso não esqueça que todo mundo tem uma forma diferente de criar e de trabalhar os processos artísticos, mas a única forma de chegar até os grandes artistas é continuar criando e dando o nosso melhor, para que no futuro a gente consiga ser o artista que inspire outros artistas como os que nos inspiram agora.